Por exemplo, se tem a escola bilíngue, a criança ela vai fazer a interação na hora do intervalo, por exemplo. Aí ela encontra lá com os coleguinhas dela. Ela tá falando em inglês ou em português? Normalmente é em português mesmo que eles É falam. a língua materna, né? Que é a A gente predominante, ainda tem né? que Claro. puxar. Mas vocês incentivam daí, ó. Fala com seu coleguinha em inglês, tem que conversar em inglês, Sim. mesmo fora da sala de aula. Sim, é engraçado que o meu cérebro hoje, ele é automático. Ele vê uma criança, ele muda para inglês, assim. Ah, é? Ah, porque você dá aula. É, É, entendi. porque eu dou aula para criança. Aham. Então, com os alunos, eu só falo inglês e eles sabem. Quando eles vêm falar comigo, eles falam inglês. Isso que eu acho legal. Às vezes tá numa roda, assim, tá... É uma professora de português, Uhum. o aluno conversando, aí eu chego, eles viram pra mim e começam a falar inglês, mesmo que seja um assunto complementar ali, entendeu? Ah, entendi. Você é uma referência de inglês, né? Então. Exatamente, é isso que é legal. Então, hoje, por exemplo, eu estava aplicando uma prova para uma aluna, minha aluna, só que era uma prova de matemática, e eu não estava em aula, né? Eu só estava aplicando a prova para ela. Que era de uma outra professora. Então, na hora que ela falava comigo, essa aluna, apesar da questão ser toda em português, Ela falava em inglês? Tudo em inglês. Só perguntando em inglês. Ah, que legal. Mas, por exemplo, você entra uma criança que agora você vai falar Hi, hello, how are you? Eu consigo... Ou você também, ou você consegue? Não, muitas vezes, igual com as minhas sobrinhas, com as minhas priminhas, né, que eu interajo que às vezes não mais. falam inglês, aí a criança vai olhar e fala assim... O que a tia tá falando? Tá muito automático. Ou então eu dou bronca, sabe? Assim, na hora de chamar a atenção ali, eu falo, guys, né? Aí a criança deve falar assim, ué. Uma outra dúvida minha, que eu ouvi falar, que tem... Não sei, no Brasil eu acho que não tem muitas ainda, mas eu já ouvi falar que tem. A escola é internacional. Qual que é a diferença? Porque você explicou a diferença da bilíngue para a regular... Que a regular, só para recapitular, a regular tem uma grade que tem uma matéria em inglês. A bilíngue, o inglês não é matéria, tem a matéria também, mas a metodologia, né? Sim. E a internacional para bilíngue, qual que é a diferença? Calma aí que você me pegou, né? Porque eu ouvi falar que... Não, é porque eu ouvi falar que a internacional é só a questão, só em inglês. Então, inclusive, exato. até as férias deles é de acordo com o calendário do país que for... Então, não, isso a carga horária é maior em língua inglesa, mas se eu não me engano, tem uma carga horária que é obrigatória em português, entendeu? tem que ter, né? Tem que ter. Uhum. Mas eu não sei como é que é a regulamentação da escola internacional. Mas é outra escola, então, não é a bilíngue, tipo de né? escola, é outro tipo de escola. Porque na minha cabeça eu tava, será que é a mesma coisa? Deve ter algumas diferenças. Daí nesse tipo de escola, eles estudam tudo, né, em inglês, né, geografia, aí né, tem essa troca ali que você falou. Entendi. E na sua experiência profissional aí como professora bilíngue, você já viu muitos pais que tiram a criança da escola bilíngue e voltam para a escola regular? Não. Ou é muito difícil? Não, né? São pouquíssimos. Geralmente assim. é o the other way around, né? Eles trazem da normal para bilíngue. Eu acho que é a tendência, assim, sabe? Hoje, no Paraná, em Ibiporã, se eu não me engano, a gente tem a primeira escola municipal bilíngue? Que é bilíngue. Exatamente. Mesmo? No Maranhão também tem escolas bilíngues municipais ou estaduais. Que legal. Então, assim, tá crescendo. É a tendência, porque a nossa língua cultural, vamos dizer assim, que é a língua franca, é o inglês. Então, vem crescendo cada vez mais, né? O número de escolas bilíngues. Então, isso indo pro ensino público, eu acho que daqui uns 20 anos, eu acho que vai estar, assim... Bem disseminado já. Exatamente. Eu acho interessante porque a criança que entra na escola bilíngue, por exemplo, ela já pode pleitear alguma vaga numa universidade dos Estados Unidos. Então, né? Sim. Então, a gente tem aluno que termina aqui, né, na escola bilíngue e vai pro high school nos Estados Unidos. Vai pro high school. Porque daí já tá aprendendo, já consegue, né? Outra coisa que, assim... Onde eu trabalho, os alunos fazem a certificação de Cambridge, o mesmo exame que você fez, né? Quando você foi morar fora, o exame que eu fiz também. Eles fazem esses exames, né? Então, desde o 4º ano, a cada ano eles vão já fazendo. vão fazendo uma prova.
É tipo a preparação pro vestibular, só que a preparação pro vestibular é pro exame. Todo ano eles fazem aula, e aí no final do ano eles se inscrevem nesse exame lá, Pra ver se passa. Cambridge mesmo, tal, pra atingir a pontuação e tal. Então, hoje um aluno do 9º ano, ele faz um FCE. O FCE é o First Certificate of English, né, de Cambridge. Mas aí é um nível... Ele é um nível básico. Pós-intermediário. Pós-intermediário, O FCE é a prova... Pra já ser... Que a galera tem que ter pra ser professor de inglês. Ah, entendi. Entendeu? Então, vamos lá. Pontua pra mim. Então, eu quero ser professor de inglês numa escola bilíngue. Eu tenho que ter o certificado de Cambridge. Eu tenho que ser formado em pedagogia Você tem que ter ou uma letras. certificação internacional de inglês. Você tem que ser formado em pedagogia ou letras. Você... tem que ter um curso de formação em ensino bilíngue ou uma pós-graduação em ensino bilíngue. Que volta naquilo que você tinha dito, né, Adu? Mas aí você tem que investir, né, no profissional. Tem fazer que investir. o curso. Tem que investir, não tem como. Hoje uma pós ensino bilíngue, ela tá... Deve ser um dinheirinho bom, né? Tá uma grana boa. Tem vários. Não é muito barato mesmo. Porque então... ainda mais que tá começando. As primeiras pós-graduações estão surgindo esse ano. Ah, entendi. Até o ano passado não tinha. Tinha formação e ensino bilíngue, que não chega a ser uma pós. Entendeu? Então, eu acho que vai ficar mais fácil agora, então. Assim, por exemplo, quero ser professor bilíngue, vou fazer essa pós aqui, que daí eu já tô habilitado. Ou não. Se você tiver os outros requisitos, pré-requisitos, requirements, né? Exatamente. Entendi. Mas então, a pergunta é realmente, vale a pena então colocar a criança? Lógico, vale não, sim. É muito mais vantagem do que... Porque a minha questão era essa, a criança meio que se perder, se embananar. Mas eu acho que quanto mais conteúdo... E outra coisa, como é que funciona daí? Ela fica o dia inteiro na escola? Não, é um horário normal. Ou só de manhã, ou só à tarde. É um período só, né? Mas você acha que mesmo tendo toda essa questão, se tiver alguém que fala inglês em casa, eu acho que dá um up bem forte, né? Por exemplo, se o pai sabe falar inglês, ele conversa sempre com a criança em inglês. Sim. Aí ajuda bastante, né? Ajuda. Tudo ajuda, né? Tudo, quanto mais inglês. Porque eu lembro que quando eu fui pra lá, eu não sabia falar. Eu sabia ouvir, eu entendia o que estavam falando. Mas me formular a frase, como conseguir, igual eu tô conversando com você aqui, nossa, nunca na vida. Demorei, eu acho que 1 ano lá com inglês todo dia, latejando na minha cabeça. Sim. Mas eu acho que... Eu entendi o que você quis dizer. Quando a criança é pequena, ela é... Como é que eu posso dizer? Que nem uma esponja. Exatamente. É uma esponja, porque daí o conteúdo vem, já agrega, já pega rapidinho, né? Sim, e eles não... O lado do cérebro, quando você vai adquirir a tua língua materna, né, você vai adquirir de forma mais instintiva, vamos falar assim. A segunda língua, depois de mais velho, você vai... não é instintivo, você vai ter que usar uma outra região do cérebro, entendeu? Então, é um negócio que a construção ali da nova língua vai ser mais difícil, sabe? Quanto mais velho você fica, mais difícil fica mesmo de aprender. Não que é impossível, assim, né? E às vezes mesmo as pessoas podem ter facilidades, né? Pode ter mais facilidade. Pode pegar mais fácil. Ou não, né? Depende da pessoa também. Mas quanto mais novo, realmente é melhor, né? O estímulo é melhor. Só que as crianças, você me perguntou agora há pouco sobre se as crianças falam entre si, né? Isso. A gente dá o que a gente chama de input para o aluno, né? A gente dá todo o estímulo em língua inglesa. Pra ele falar. Né? Ele ouve, na sala de aula ele fala, né? Esse é o input. O input, na verdade, é o que ele recebe de estímulo. E o output vai ser a hora que ele falar. A hora que ele, né, que ele produz. O output natural, ele começa a se dar a partir do 3º, 4º ano. Então, a partir dos 8, 9 anos de idade. Que é quando o aluno vai reproduzir a língua naturalmente ali, o inglês, a segunda língua, né?
Porque ele não tem estímulo o dia inteiro, ele tem estímulo Só... de 2 horas por dia, né? Uhum. E o resto do dia ele tem estímulo em português. Então é lógico que ele sempre vai pra língua mais Pra língua materna, né? materna. Pra Que é a zona de fácil conforto, né? de falar, assim. Porque e que ele sabe que todo mundo vai entender. Aquela...